Olá, boa tarde, sextou. Tudo bem com você aí do outro lado da telinha? Bom, eu espero que sim. Por aqui, a nossa equipe está empenhada em apurar o que está acontecendo em Cachoeira do Sul e também pelo mundo. Domingo é dia do feirante e por isso a Lena Caetano preparou uma reportagem especial mostrando a rotina destes profissionais. Você vai conhecer a história de um dos feirantes mais antigos de Cachoeira do Sul, ainda na ativa, e do filho que segue os caminhos do pai. Eu gosto de chegar na tua banca, além de ser bem entendido, o cheiro da banca. É, coisa boa. O senhor já está com 80 anos, é isso? Satisfação sempre lhe dá na terra em ver produzindo? Eu não posso ver a terra. Às vezes tem terra aí que eu vi, eu de comer a terra de tão boa. Sério? Sério mesmo. E ainda, a empresa São João passa por dificuldades financeiras e demite 27 funcionários. Outros 13 rescindiram o contrato porque os salários estão atrasados e o FGTS não foi depositado nos últimos 4 anos. A CPI que investiga denúncias de irregularidades na Secretaria de Saúde, em Cachoeira, aponta que ocorreram evidentes e gravíssimas irregularidades na gestão da pasta. Entre elas, profissionais contratados de forma irregular e registro em massa de atendimentos, alguns nem realizados e de pacientes já falecidos. Finalmente, a Prefeitura vai recuperar as estradas do interior de Cachoeira. 3 empresas foram selecionadas em pregão eletrônico. O investimento é de quase R$2 milhões. E tem ainda no NT Sul a participação do veterinário Edson Salomão. Hoje, no quadro Vida Animal, nós vamos falar sobre um tema que pode tornar a sua casa mais tranquila, mais bonita e cheia de vida: o aquário e a criação de peixes ornamentais. E o seu espaço está reservado por aqui. É só mandar a tua informação, mensagem, um recadinho para o nosso WhatsApp 51997697129. Você também pode interagir por meio das nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e no YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta sexta já está no ar. E neste domingo, 25 de agosto, é dia de homenagear o feirante, uma das mais antigas profissões. Um profissional que enfrenta desafios diários para produzir, para transportar, para comercializar e poder oferecer verduras, oferecer legumes, frutas e produtos artesanais com marca de garantia em qualidade. O tempo passa, a evolução é constante, mas ter por perto ou poder comprar naquela feirinha continua tendo o seu valor, não é verdade? A gente vai saber a partir de agora como e quando as feiras livres começam em Cachoeira do Sul e também conhecer a história de um dos feirantes mais antigos aqui do município, ainda na ativa, e do filho, que segue os caminhos do pai. A figura de mercadores trocando ou vendendo mercadorias pelas ruas seguramente faz parte da história de origem de grande parte das cidades, isso em qualquer parte do mundo. Aqui em Cachoeira do Sul isso também acontecia. E a história conta que em 1853, uma legislação municipal determinava que os mercadores da época tinham que trazer suas carroças e cargueiros aqui para a Praça da Matriz e terem que ficar por aqui por pelo menos 3 horas para que a população pudesse adquirir seus produtos. Somente após essas 3 horas é que eles poderiam vender em larga escala para atravessadores e também para varejistas da cidade. 29 anos depois, em 1882, o mercado público foi inaugurado, mas as vendas de rua continuaram. Tanto que, em 1947, foi criada oficialmente a Feira Livre Municipal na Praça da Matriz e também na Praça da Caixa d'Água. Em 1951, a Feira Livre Municipal foi trazida aqui para a Praça José Bonifácio para funcionar junto ao mercado público, que existia ali onde hoje é a Fonte das Águas Dançantes. Isso aconteceu durante 6 anos, até o mercado, o grande centro comercial da época, ser demolido. A partir daí, os feirantes vieram para a parte dos fundos da praça, neste recuo que na época chamavam de ferradura, e com suas carroças e mercadorias também no prolongamento do meio-fio da Praça José Bonifácio, aqui na Rua Moron.
Durante 29 anos, com chuva, sol, frio ou calor, os produtores fizeram deste ponto a maior referência na venda de hortifruti granjeiros produzidos e comercializados por eles diretamente com a clientela. Até que em dezembro de 1986 ganharam um espaço adequado e coberto que se mantém até hoje, juntamente com a tradição e cultura que se criou com o tempo de que, muito mais do que um ponto de comércio, a Feira Livre também é berço de muitas histórias. Todos aqueles produtos que você verifica na banca do feirante seguramente têm uma origem. Muitos compram, outros produzem. E é claro que a origem disso tudo é aqui, ó. É nos canteiros, no plantio. A gente veio até a Volta da Charqueada conhecer um pouquinho da história de um dos mais antigos feirantes de Cachoeira do Sul. A história dele com a venda de produtos de hortifrutis começou lá no iniciozinho da década de 1960, se estende até hoje e já está fazendo sucessão na família. A gente vai contar para vocês um pouquinho dessa história. Eu não posso ver a terra. Às vezes tem terra aí que eu viro, eu de comer a terra. Então, Sério? Sério mesmo. É paixão pela terra, literalmente? Bárbaro, né? Tem gente que não é, às vezes não dou valor para a terra, mas eu dou muito valor. Essa declaração de amor pela terra é do seu Alcindo da Rosa e Silva, 80 anos de idade. Um feirante raiz, filho de pai carreteiro de boi, que morreu cedo e deixou 10 filhos. 9 deles encamparam a olaria da família e somente ele abraçou a terra como ferramenta de trabalho. Em 1962, a Feira Livre começou a fazer parte da vida dele. Uma relação que não tem data para terminar. Porque dia de temporal, chuvarada, aquilo ficava bem na valeta, eu ficava bem na descida. Então vinha a chuvarada, levava os cavaletes e a banca caía. Não tinha guarda-chuva, não tinha barraca, era aquela correria. Era aquela correria, né? Muitos já tinham barraca, mas eu nunca tive assim. Né? Mas eram muitos feirantes também naquela época, né? Muito diferente. E ali na Feira Nova também era cheinha aquilo tudo, né? Depois começou a falhar, os velhos começaram a parar, a morrer e foi diminuindo. Mas assim mesmo tá funcionando. Faz muitas amizades? Paz, nem se fala. Graças a Deus, o pessoal faz uma amizade. Tem gente que gosta de chegar na tua banca, além de ser bem entendido, o cheiro da banca. É, coisa boa. E na horta, em meio ao que produz, a gente sente dele o entusiasmo e paixão por tudo quanto, junto da esposa Helena, nos apresenta. Conta detalhes e também exibe novidades como o aneto, um tempero parecido com o chá chamado funcho, e também exibe orgulhoso os frutos da primeira colheita de cúrcuma. Também com 80 anos de idade, Dona Helena pode até não ir mais para a feira, mas se mantém parceira no trabalho. É muito agradável, muito bom para a gente, sabe? Porque eu mais agora eu uso a limpar o tempero para ele levar os macinhos limpinho, né? A senhora ajuda a preparar? Ajuda a preparar. Mas já capinei, já plantei, já ajudei muito. Os pés na terra e a mão na enxada, preparando novos canteiros, nos últimos tempos, tem a participação do Jorge. Ele, contratado da propriedade, mas com orgulho nos diz que faz o que gosta e 3 vezes por semana vem capinar e trabalhar na terra. A sucessão do trabalho começado pelo seu Alcindo acontece aqui nessa quitanda também, mas começou bem antes. Quando tinha 7 anos de idade, um dos filhos dele, o Gustavo, já plantava lá nas terras da avó. Aos 11 anos ele começou a vender a produção dele lá na Feira Livre, tem até a carteirinha. E agora ele está aqui com uma quitanda, planta em casa, né, Gustavo? Mas tem a própria quitanda, com a família, já faz sucessão em família também, né? Sim, com muita alegria, né? Nós se criando nesse ramo, hoje nós abrimos um ponto fixo, né, para atender melhor os clientes na nossa cidade e fizemos 3 feiras itinerantes nos bairros. Tu já teve, durante a tua vida, seguramente, outras experiências profissionais, mas segundo teu pai, tu sempre voltou para a produção. 3 meses só. Trabalhei numa loja, no comércio, mas não era o meu chão. Aí eu cheguei para o gerente e disse, vou plantar tomate. E aí ele até gozou, tu é o Leandro Leonardo? E eu disse, não, eu sou o Gustavo, mas vou plantar tomate em Cachoeira. E fui direto para a lavoura.
Hoje, a propriedade do Gustavo é um empreendimento familiar, cujas primeiras sementes ele cultiva desde os 7 anos de idade, quando aplicava o que aprendeu com os pais nas terras da avó. 7 anos já plantava as verdurias para ele lá. É. O Gustavo e a Cida têm 3 filhos, que dão suporte ao trabalho. Mas é a caçula Anitta, que atua junto na linha de frente da quitanda, que abriram há 6 anos. Além da própria produção, o local abre espaço para mercadorias de outros produtores. A feira itinerante é outro empreendimento que mantém a essência do feirante raiz, de levar o que produz ao encontro dos consumidores. Para nós é muito gratificante, né, ver que nós conseguimos passar para os nossos filhos, né, o nosso legado, né, que eles estão seguindo também, né, cada um do seu jeito, né, da sua forma. Mas todos estamos unidos nesse sonho, né, que era criar quitanda e tudo, né. A caçula já está junto com vocês aqui? Sim, é meu braço direito, sim. Ela que toca, né, também junto a mim aqui, e é muito bom. Eu cresci já vendo e acompanhando, né, toda a dedicação que eles tinham, toda a história do meu avô, do meu pai. Então, é muito importante para mim ver esse trabalho, essa dedicação que eles têm com a terra, com a plantação e também com o atendimento ao público e tudo mais. Muito bom, nosso abraço, nosso carinho a essa família de feirantes e nosso abraço a todos os feirantes também, por virtude aí do Dia do Feirante que acontece no domingo. E eu já quero abrir espaço aqui também para quem está nos acompanhando, para contar um pouquinho, quem sabe você também seja aí um feirante ou consumidor das feiras, conta pra gente aí a sua lembrança ou o seu contato também com essa atividade. O WhatsApp está à sua disposição, é o 51997697129. Daqui a pouquinho os recadinhos da nossa audiência na telinha aqui do Telejornal NT Sul. Gente, a situação crítica das estradas no interior de Cachoeira do Sul pode ser amenizada em breve. É que 3 empresas participaram do pregão eletrônico que busca recuperar as estradas no meio rural. O investimento que a Secretaria do Interior vai fazer será de aproximadamente R$2 milhões. 3 empresas de terraplanagem vão participar da recuperação do interior de Cachoeira do Sul. Ao todo, 7 serviços vão ser realizados. A Bulsing Terraplanagem, aqui de Cachoeira do Sul, apresentou o menor valor para o serviço de caminhão caçamba, num total de R$ 79 mil. Já os trabalhos com retroescavadeira e caminhões basculantes ficarão com a terraplanagem Kelling, também de Cachoeira do Sul, no valor de R$ 1.307.000. A empresa Morro da Serrinha Terraplanagem de Dom Pedrito pegou o restante dos serviços. Eles oferecem escavadeira hidráulica, mini escavadeira e trator com esteira, que totaliza o valor de R$ 604 mil. O item 6, que previa a utilização de caminhão-pipa com tanque de capacidade mínima de 1.000 litros de água potável, se apresentou como deserta. Esse investimento do município, de quase R$ 2 milhões, tem como objetivo resolver os problemas das estradas no interior. Os contratados devem manter e garantir a prestação efetiva dos serviços conforme demanda da Secretaria na manutenção das estradas, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar ao contratante ou a terceiros decorrentes de falhas na prestação dos serviços. Pergunta que todo mundo quer saber: quando esse maquinário vai chegar definitivamente no interior, a atuação dessas empresas? A partir do momento que nós assinarmos o contrato. Deve ser feito a partir da semana que vem. Posteriormente, ao eles entregar o contrato assinado, qualquer momento que a prefeita determinar para nós, secretarias, a gente já pode chamar eles. Expectativa, então, mês de setembro já ter esse serviço em funcionamento? Se Deus quiser, mês de setembro já é para ter mais esse reforço para melhorar o nosso interior de Cachoeira do Sul. Hoje nós estamos trabalhando com 2 frentes fortes. Uma no Irapuá, Barro Vermelho, né? Estamos com
praticamente 70% da força ali e 30% nas 3 vendas, Tabuão, Faxinal e Sangafunda. Essa é a região hoje que nós estamos atuando. Com essa força extra que vai chegar, nós podemos abrir mais uma frente de trabalho. Aí nós vamos definir qual o ponto principal que seria, porque todos os pontos são principais, mas tem aquelas escolas que tem que ser liberado, tem eleições daqui a uns dias, a gente tem que liberar as escolas para o pessoal poder votar, então a gente vai dar sempre prioridade para as escolas. Ficamos na torcida, né, para que essas máquinas cheguem logo e possam atender aos produtores, aos moradores da zona rural aqui do município de Cachoeira do Sul. Gente, uma equipe de profissionais de diversas áreas da Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira do Sul participou ontem da oficina de planos de contingência para chuvas intensas, promovida pelo Ministério da Saúde. O objetivo foi capacitar os profissionais para o alinhamento de diretrizes e ações específicas, garantindo uma abordagem personalizada para proporcionar respostas mais ágeis, mais rápidas, coordenadas e eficazes, conforme os cenários climáticos futuros. E agora chegou a hora do nosso quadro Vida Animal. E hoje o veterinário Edson Salomão fala sobre criar peixinhos em casa, dentro de um aquário. Cuidar e observar o comportamento dos peixes faz muito bem à saúde. Com a palavra o especialista. Quem nunca se deparou com um aquário e acabou ficando vários minutos, mesmo com pressa, observando os peixinhos nadarem, as plantas ornamentais e a forma de vida dessa espécie tão linda que são os peixes. Com certeza todo mundo já passou por essa experiência. O aquário ele é muito importante até para a saúde humana. Então é recomendado até para pessoas que moram em apartamento, às vezes um apartamento pequeno, um estudante que vem de fora para Cachoeira do Sul fazer uma faculdade. Então ter um aquário é um hobby muito gratificante e faz com que essa pessoa relaxe. Comprovadamente, através de pesquisa, constataram que o aquário melhora até a qualidade do sono e também diminui a pressão sanguínea, porque ele causa essa visão, essa meditação, faz muito bem para o nosso cérebro tão agitado no dia a dia. E esses peixes, as pessoas pensam que judiaria manter um peixe dentro de um aquário. Mas vocês têm que imaginar que esses animais já nasceram no aquário. São espécies propícias para viver em ambientes confinados. Não é assim de sair, pegar um peixe na natureza e botar no aquário. Até porque, pelo próprio estresse, ele não iria sobreviver. Esses peixes que são comercializados, eles têm uma legislação, são regulamentados pelo IBAMA, né? Então são espécies que são, às vezes, até importadas. Tem peixes que vêm da China, tem complementos para o aquário, como camarões, caramujos, que ajudam a manter limpo o aquário, os cascudos que nós temos assim, cascudos pequenininhos, que ficam fazendo toda a limpeza do musgo que tem no vidro, né? E mantém, além das plantas, né? Manter a água limpa e eliminando essas bactérias que são muito nocivas. Existem veterinários especialistas em peixes. Esses veterinários fazem até, como já é divulgado na imprensa, até cirurgias já são realizadas por médicos veterinários e é uma especialização muito importante na medicina veterinária, porque a piscicultura está cada vez ganhando espaço no nosso país. E nós, com um país imenso, com enormes espelhos d'água, nós podemos criar assim e ter uma economia muito rica com a comercialização de peixes, né? Os peixes, por exemplo, criados em cativeiros, no caso, como a nossa barragem do Capané, se ela fosse dividida por aquários flutuantes que são feitos de telas, recintos flutuantes que são feitos de telas, nós poderíamos produzir toneladas de peixes aqui em Cachoeira. Quem sabe já não ter do lado uma fábrica ali para beneficiar esse pescado, que é um alimento saudável e
importante para a nossa sobrevivência aqui no planeta através dos seus componentes e vitaminas e óleos essenciais para a nossa vida que tem nesses organismos, né, dos peixes. Então, o aquário é muito bom também para desenvolver nas crianças o senso de responsabilidade. Saber que tem que cuidar de um ser vivo é muito importante. Então, uma criança que tem um aquário, já que não pode, às vezes, ter um cachorro, não pode ter um gato, então, às vezes, um aquário é a solução para fazer com que isso sirva de aprendizado para a vida. Então, os aquários fazem bem para as pessoas idosas, pessoas solitárias, né, que estão em depressão. O aquário ajuda muito a combater a depressão, porque as pessoas se envolvem, entram na internet, pesquisam, trocam experiências e ficam, vou batalhar para conseguir tal equipamento, aí vou trocar esse peixe que eu tenho, que nasceu aqui no meu aquário, vou trocar com outro colega também que tem aquário. Então formam uma sequência, uma corrente de amizade para o bem, porque quem tem aquário, com certeza tem um bom coração. Então espero que vocês encarem esse comentário como um incentivo a manter esses animaizinhos, já que eles vivem em aquários. Se você tem pena de ter um peixinho, de ver um peixinho num aquário pequeno, então está na hora de tomar uma atitude, fazer um aquário grande com todos os equipamentos necessários para que esse peixinho tenha uma vida muito linda, trazendo alegria para toda a família que possui um aquário em sua residência. Até a próxima. E o Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul está fechado nesta sexta-feira e também no fim de semana. O motivo é a intervenção para consertos necessários como a poda de galhos, melhorias em cercas e telas e limpeza em geral. Como nas segundas-feiras o zoo tradicionalmente não abre, o atendimento ao público volta normalmente na próxima terça-feira. E agora nós vamos aqui para a nossa tela ver os recados da audiência. Você sabe que tem sempre espaço garantido para você dar o seu recado, a sua opinião, participe com a gente. A gente sempre pede, né, aquela participação também educada. Às vezes a gente tem reivindicações que são fortes da população, mas vamos também manter aí a calma, né, a educação nas palavras, que é necessário para que a gente tenha um bom diálogo, né? Então o WhatsApp 51997697129 é o número para você interagir. E para quem está com a gente nas lives, no Facebook e no YouTube, é só escrever aí que a gente tá de olho aqui também nas mensagens, tá bom? Vamos aqui para a telinha. Olha aqui, ó, a Ângela Chaves. Este é o aquário do Agnaldo, meu marido, de grande coração. Obrigado, Ângela, pela participação. Vou aproveitar aqui a participação da Ângela e a foto do aquário, muito bonito aqui por sinal. Obrigado, viu, Ângela? Um grande abraço aí também pro Agnaldo. Você de casa, gosta também de peixinho, gosta de criar os peixes aí? Tem algum aquário? Manda a foto pra gente que a gente põe no vídeo. Quem mais? Mais recadinhos da audiência, a Daiane. Seu Alcindo, excelente profissional e um ser humano incrível. Na minha infância, ia com a mãe na feira todas as sextas comprar dele. A dona Helena é uma grande costureira de vestido de prenda. Para mim, ela é a melhor. Um casal muito querido, diz aqui a Daiane. Obrigado, Daiane, pela participação. Para quem perdeu a reportagem que a gente exibiu na abertura do NT Sul, falando sobre feirantes, um legado aí de família, de pai para filho, daqui a pouquinho vai estar no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as nossas redes. Obrigado, Daiane, pela participação. A Adriana Zanotto Ávila, parabéns para todos os feirantes, principalmente aos nossos. Muito orgulho destes trabalhadores que têm amor e dedicação com a plantação, com a nossa terra. Parabéns ao senhor Alcindo, maravilhosos os seus produtos, principalmente o tomatinho cereja, que adoramos. Saúde e sucesso aos nossos feirantes. Muito bom, obrigado, Adriana, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência. A seguir, a empresa São João passa por dificuldades financeiras e demite 27 funcionários. Outros 13 rescindiram um contrato porque os salários estão atrasados e o FGTS não foi depositado nos últimos 4 anos. A CPI, que investiga denúncias de irregularidades na Secretaria de Saúde em Cachoeira, aponta que ocorreram evidentes e gravíssimas irregularidades na gestão da pasta.
Entre elas, profissionais contratados de forma irregular e registro em massa de atendimentos, alguns nem realizados, e de pacientes já falecidos. Nós voltamos em 3 minutos. Sexta-feira, hora de almoço. Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está com a gente na telinha da TV Novo Tempo. E nós vamos falar agora aqui no Telejornal NT Sul justamente sobre o tempo, que está tendo uma virada considerável, né? Nesta sexta-feira, já bem mais friozinho aqui na região central do estado. Uma frente fria que vai avançando, ainda causa alguma preocupação, especialmente na metade norte aqui do estado, na região leste também. E nós vamos ver agora todos os detalhes na previsão, destacando o seguinte: o fim de semana tem a tendência de ter o predomínio de sol, mas com bastante frio. Sexta-feira, Cachoeira do Sul amanheceu com o céu encoberto, ainda tem chance de garoa ou de uma chuva fraca em algum momento, assim como o sol deve aparecer. Mas, de modo geral, o tempo começa a firmar. A mínima ficou em 10 graus e a máxima não deve passar dos 14. Sábado fica mais friozinho e o tempo fica firme, com sol em nuvens. Mínima 7 graus e máxima 14. Domingo vai ser mais um dia de sol entre nuvens, bem friozinho e sem chuva. Mínima 5 graus e máxima 13. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A frente fria que trouxe chuva, alagamentos pontuais e destelhou casas em Encruzilhada do Sul na quinta-feira vai seguir impactando o clima durante a sexta em todo o estado. Mas agora as precipitações se concentram na metade norte, com risco de temporais isolados e com acumulados oscilando entre 50 e 100 milímetros em poucas horas. Há risco de rajadas de vento, raios e até granizo. Por outro lado, uma massa de ar polar avança pela Argentina e começa a derrubar a temperatura no sul e oeste do território gaúcho. Municípios dessas regiões devem registrar uma sexta com sol e nuvens. No fim de semana, o destaque é a previsão de frio intenso que vai tomar conta de todo o Rio Grande do Sul. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 15. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 16 graus. Em Santa Maria, na região central, 15. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 20 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 15 graus. E hoje, 23 de agosto, o Hospital de Caridade e Beneficência, aqui de Cachoeira do Sul, celebra 121 anos de uma trajetória de dedicação e comprometimento. Para marcar a data, o HCB realizou a entrega oficial do Espaço Girassóis, um lugar aconchegante, acolhedor, pensado especialmente para os colaboradores. Afinal, são eles, que fazem tudo acontecer. Bom, na segunda-feira nós vamos ampliar esse assunto e mostrar como ficou esse novo espaço. Então, você não pode perder, convidado para segunda-feira aqui no NT Sul. Hora de mais recadinhos aqui da nossa audiência. Muito bem-vindo, muito bem-vinda você de casa a fazer parte do nosso jornalismo, dando a sua opinião, contando a sua notícia. E o WhatsApp é o 51997697129. Então vamos aqui já para a nossa telinha. Recados da audiência, Marlene Aires. Meus parabéns ao Gustavo e toda a família. Os produtos são ótimos e o atendimento deles nem se fala. Meu abraço a todos os feirantes e a esta família que faz muito bem a nossa saúde. Obrigado, Marlene, pela tua participação. Boa sexta-feira para ti, viu? Quem mais? Recadinhos aqui, a Luciane. Onde fica a feira itinerante da família? Luciane, obrigado pela tua participação. A produção já me socorreu aqui com essas informações. Então, é o seguinte, primeiramente, para quem tem Instagram e pode acompanhar também as publicações da família, o Instagram é Quitanda Sabores da Família. Quitanda Sabores da Família. E eu vou destacar aqui os dias da semana e os locais em que os produtos estão ali disponíveis, tá bom? Então, feiras na terça, de manhã no bairro Rio Branco, e aí a referência é a Igreja Martim Lutero, tá bom? Na tarde de terça-feira, bairro Santo Antônio. Aí no bairro Santo Antônio, a referência é a Rua Ernesto Alves, lateral da Igreja Santo Antônio.
Na quinta-feira de manhã, bairro Soares. E aí a referência é a pracinha, né, bem conhecida da comunidade, pracinha do bairro Soares. Então, estes são os locais, os pontos em que a feira acontece, tá bom? Muito obrigado aqui a Luciane, que fez essa pergunta pra gente. Quem mais? Mais recadinhos da audiência? Daniele Machado, por aqui é nossa distração, falando também sobre os peixinhos, sobre os aquários, né? Que o Edson Salomão falou hoje no quadro Vida Animal. Obrigado, Daniele, pela participação e por mandar também a foto do aquário para compartilhar aqui com a nossa audiência. Daqui a pouquinho, mais recados aqui da nossa audiência, o seu recado, a sua participação no NT Sul. Gente, a CPI que investiga denúncias de irregularidades na Secretaria de Saúde em Cachoeira do Sul apresentou ontem o seu relatório final, concluindo que ocorreram evidentes e gravíssimas irregularidades na gestão da pasta. Entre as conclusões confirmadas, contratações irregulares de profissionais para atender na saúde mental, registro em massa de atendimentos, alguns nem realizados, conforme a CPI, e de pacientes já falecidos, pagamento de profissionais mediante prévio acerto de salário, ferindo o regramento do Consórcio Intermunicipal de Saúde. As conclusões não trouxeram nenhum fato novo se considerada a investigação realizada na Secretaria pela Auditoria Interna. A CPI da Saúde encerrou suas investigações e o relatório final, protocolado nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, traz basicamente os mesmos apontamentos tornados públicos pela auditoria realizada na saúde na esfera da Prefeitura Municipal. A investigação na Câmara aponta 5 responsáveis por irregularidades apuradas pelos vereadores. São os ex-secretários de Saúde Marcelo Figueiró, Milton Kelling e Paulo Gonçalves, além das servidoras Lídia Mara Gonçalves e Lisiane Romerich. O relatório, produzido pela vereadora Telda Assis, relatora da comissão composta ainda pelos vereadores Magaiver Dias e Kader Sali, traz nas conclusões cobranças indevidas por serviços prestados via Consórcio Intermunicipal de Saúde, registro e pagamento de atendimentos a pacientes em duplicidade e alguns até falecidos, divergências no quantitativo de atendimentos pagos e prestados, lançamento de consultas em massa e contratações de servidores de maneira irregular, sem processo seletivo ou concurso público, mas através do Consórcio Intermunicipal de Saúde, ferindo as normas do contrato. A CPI não encontrou qualquer prova de Caixa 2 ou de beneficiamento financeiro dos investigados, ainda que durante o processo e coleta de depoimentos tenha ficado evidenciado o registro de atendimentos não realizados e pagos a alguns dos profissionais contratados. Foi concluído, quinta-feira, hoje já está dentro do sistema, o pessoal pode ler, as pessoas podem pegar para fazer a leitura, e está lá muito claro, eu vou te dizer assim, Thelma, que é um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, porque exige muita responsabilidade, muita ética, porque o relatório eu não posso estar ali dizendo o que eu acho ou o que eu percebo, não, é tudo comprovado nas oitivas, e além das oitivas ainda a documentação, tivemos que olhar toda a documentação, passei noites analisando para fazer uma coisa séria. E a medida que eu tomei ali, que também foi assim aceita pelos meus colegas da CPI, que a gente colocou o que realmente dava para a CPI fazer. Você sabe que a CPI ela é limitada, em certa forma, porque se nós já pudéssemos ali colocar assim, cometeu crime tal, tal, tal. Então, a gente não pode ainda colocar isso, até porque tem que ser baseado. Nós não somos juízes, nós não somos promotores, então nós não podemos fazer isso. Mas a gente encaminhou para o Ministério Público com toda a nossa conclusão, com todo o material, com tudo que a gente leu, com tudo que a gente analisou nas oitivas, baseado exatamente na documentação, e agora se espera que o Ministério Público faça alguma coisa, porque realmente houve, assim, pelo que foi constatado, o erário público perdeu muito, principalmente numa secretaria-chave, que é a saúde. Não houve, a gente percebeu de toda a documentação que a gente viu, que eu coloquei lá, não houve no que a gente percebeu, mas, de repente, o promotor vai enxergar, o juiz vai enxergar algum benefício financeiro, isso não houve, então não tem como a gente enquadrar, a não ser, claro, que a improbidade administrativa, porque houve.
Né? Isso é certo que houve. E nós temos, então, 3 secretários que foram responsáveis, né? E um que, para mim, foi o mais grave que a gente colocou, que foi o secretário que ficou mais tempo na pasta, que iniciou os serviços dessa forma. Foram muitos detalhes graves, né? Graves de ter servidoras trabalhando sem serem contratadas, né? Isso aí é grave no serviço público. Nós temos também o caso das consultas duplicadas, né? Das consultas de pessoas já falecidas, né? Então, assim, tem tanta coisa, mas assim, eu determino uma coisa, Thelma, que eu acho assim, existe uma negligência, né? Existe assim uma irresponsabilidade muito grande. Porque assim, quem é que realmente fiscaliza isso, né? Como que um secretário, que eu coloco muito isso, né? Eu sou o responsável por aquela pasta e eu não sei o que está acontecendo. Quando esse gestor maior me diz que ele não leu o contrato do consórcio, que ele não sabe o que está escrito no consórcio, isso é muito sério. Então, existe essa negligência, existe a irresponsabilidade de um gestor de uma pasta importantíssima como a pasta da saúde. E que hoje nós estamos aí com essas pessoas que estão sem esse serviço, a maioria. Porque no momento que foi descoberto isso, né, que eu acho que deveria ter tido uma atitude de não deixar essas pessoas que já sofreram tanto, né, desde 2021 estão sofrendo, então, que agora, eu te confesso que quando abriu o CAPSI, eu fiquei tão feliz, né, porque era a nossa vontade era que tivesse um CAPSI, mas no momento que esse CAPSI estava funcionando de forma que não era adequada, e quando descobriram isso fechar, mandar junto para um outro órgão que não tem como as mães levarem os seus filhos, é muito sério. Então, para mim, o grave é essa perda que a comunidade está sofrendo por causa disso. Sobre a implicação do prefeito José Otávio Germano, que ainda estava no governo quando da implantação dos serviços que foram alvo da investigação, e da atual prefeita que deu continuidade à gestão, Ângela Chu, a relatora diz que não foram encontradas evidências de responsabilização. Se alguém da comissão achar que tem que abrir a processante, que abra a processante. Temos até elementos para isso. Mas eu acho que nós temos que ter da comissão que dá, então, mais respaldo para a CPI também. Tem a CPI, que tem todo esse poder, mas também nós temos a comissão e também qualquer vereador que quiser abrir a processante, de nós termos aí, que é um só que é vereador, né, na verdade. Então, está aberto. Está aberto ainda para poder fazer esse pedido. Nenhum momento não aponta nenhuma vez do prefeito, né, ou da prefeita agora, né? Então, eu não coloquei. Mas é a mesma coisa, né? A gente pensando na corresponsabilidade, claro que envolve. Mas como eu procurei ser muito assim, cuidadosa nisso, de fazer o que realmente eu pudesse provar, porque eu não posso assim, achar que o fulano também colaborou nisso, então eu não coloquei. Mas, de repente, né, é como eu disse, está aberto e eu direciono isso e coloco o Ministério Público para eles averiguar essa situação. E, de repente, se eles acharem, né, se eles verem que existe essa improbidade administrativa e que essa improbidade envolve, sim, né, o prefeito, a vice-prefeita, enfim, que hoje é prefeita, eu não tenho certeza que eles podem autuar, sim, e fazer eles pagar por também serem responsabilizados. O vereador Kader Salles, em complementação ao relatório final, destaca que o pouco tempo de trabalho, 120 dias, impediu o aprofundamento da investigação. Destacou ainda que, uma vez comprovada a falsidade na inserção de dados em documentos públicos, poderia enquadrar as servidoras no cometimento de crime previsto no Código Penal, ações realizadas com conhecimento e consentimento dos secretários que passaram pelo Comando da Saúde. O vereador recomenda ainda que seja realizada uma auditoria completa nos contratos firmados através do consórcio. E eu espero agora que o Ministério Público faça alguma coisa. E no momento que nós irmos entregar, que está ali o encaminhamento do Ministério Público, nós vamos pedir isso, que a comunidade receba essa resposta, que não fique dizendo, foi feita a CPI e não aconteceu nada. Tem que acontecer. Nós esperamos, assim como toda a comunidade espera, eu também espero, porque eu também sou cidadã, né, eu também sou cachoeirense. O que dizem os investigados? Advogado de Marcelo Figueiró, José César Pereira Filho, afirmou que a CPI é um instituto que assemelha-se ao inquérito e das conclusões iniciariam ou não desdobramentos e apontamentos de nulidades. Não significa um juízo condenatório, situação que somente ocorre no âmbito do Poder Judiciário, se for o caso.
Abre aspas, meu cliente aguardará tudo com serenidade. Marcelo é político probo, cuja conduta possui reconhecimento público. A sociedade sabe quem é Marcelo Figueiró. Fecha aspas. O ex-secretário de Saúde, Milton Kelling, informou que se reunirá na tarde de hoje com seu advogado para analisar o teor do relatório. A produção do NT Sul não obteve retorno no contato com o ex-secretário Paulo Gonçalves. Representante legal da servidora Lídia Amara, o advogado Bruno Miller se manifestou dizendo que, abre aspas, respeita o trabalho de fiscalização do Poder Legislativo, mas a CPI tardia apresentou conclusão idêntica à auditoria realizada internamente pela Secretaria Municipal de Saúde, sem êxito em comprovar nenhum ato de dano ao erário causado pela servidora Lídia Amara. Fecha aspas. Já o advogado Jefferson Paproc, representante da servidora Lisiane Romerich, informou que, abre aspas, caso ocorra alguma denúncia ofertada pelo MP em relação aos fatos apurados pela CPI contra a servidora, irá se manifestar, se for o caso, nos autos do processo a ser instaurado na judicialização das provas, caso elas existam. Centenas de atletas começam a chegar na capital francesa para participarem da abertura dos Jogos Paralímpicos que iniciam na próxima semana. A Vila Paralímpica de Paris está programada para receber até 9.000 pessoas. Você confere mais detalhes agora no quadro Semana pelo Mundo. A Vila Paralímpica de Paris está finalmente aberta. 10 dias após o término dos Jogos Olímpicos, o local passou a receber centenas de atletas para a abertura dos Jogos Paralímpicos, que iniciam em 28 de agosto. O local não precisou de grandes melhorias, pois já havia sido projetado com as exigências necessárias. Esta edição dos Jogos espera receber 4.400 atletas de cerca de 180 países. A Vila Paralímpica, com extensão de 52 hectares, está programada para receber até 9.000 pessoas durante os Jogos. Em uma explosão de cores entre as florestas do noroeste da Colômbia, surge uma coleção de 25.000 orquídeas. O tecnólogo agrícola Daniel Piedrahita cultiva plantas exóticas e nativas, recebidas de presente, compradas e até clonadas. O objetivo é salvar espécies ameaçadas de extinção. Segundo o tecnólogo, a clonagem consiste em polinizar as plantas para reproduzir uma cópia pura e, assim, obter uma cápsula de semente que se tornará uma orquídea após um processo que pode durar anos. Botsuana, um país da África, apresentou um diamante de quase 2.500 quilates nesta quinta-feira. Segundo o governo do país e diversos especialistas, este seria o segundo maior diamante já encontrado no planeta. A pedra preciosa, ainda sem um valor estimado, foi retirada de uma mina no nordeste do país, usando uma tecnologia de detecção de raios-x. O país é um dos maiores produtores mundiais de diamantes, o que representa 30% do produto interno bruto e 80% das exportações. O maior diamante conhecido no mundo, de mais de 3.100 quilates, foi descoberto na África do Sul em 1905. A engenheira agrônoma Inas Al-Ghul é a criadora de uma invenção preciosa, um sistema de dessalinização caseiro para fornecer água potável na faixa de Gaza, um bem que está em falta em meio à guerra. A estrutura é construída com madeira vinda de estrados da ajuda humanitária que chega ao território e com vidros recuperados de ruínas de edifícios bombardeados. Após o início do conflito, em 7 de outubro do ano passado, o abastecimento caiu 94% e a quantidade de água disponível para cada habitante de Gaza é de 4,74 litros por dia, pouco menos de 1/3 do mínimo recomendado em situações de emergência. A empresa São João, uma das mais tradicionais de Cachoeira do Sul, há 77 anos atuando no segmento de transporte de passageiros e encomendas, passa por dificuldades financeiras. O reflexo dessa situação tem sido sentido há algum tempo, principalmente por funcionários que têm salários atrasados e estão há 4 anos sem recolhimento de FGTS. Cerca de 40 perderam o emprego.
27 foram demitidos agora, em agosto, e os demais rescindiram o contrato em função das dificuldades enfrentadas. Só que esses funcionários seguem em dificuldades porque a São João não pagou as rescisões e muitos não podem sacar o FGTS por falta de saldo, já que a empresa não realizou depósitos nos últimos anos. Dia 12 de agosto, 27 funcionários da empresa São João foram demitidos. 12 são de Cachoeira do Sul e os demais de Bagé, Uruguaiana e Caçapava. Segundo o Sindicato dos Funcionários, cerca de 40 ficaram sem emprego, já que outro grupo rescindiu o contrato com a empresa em função de atraso de salários, não recolhimento de fundo de garantia há mais de 4 anos e também problemas de manutenção nos veículos. O detalhe é que as rescisões não foram pagas pela empresa e os funcionários não têm saldo a sacar das contas do FGTS porque a São João não fez depósito nos últimos 4 anos. A organização atua com a São João Transportes e Encomendas com 160 funcionários e a São João Transportes Razeira, que tinha 120 até 12 de agosto. As duas empresas são da mesma família. Dr. Maurício Vieira, advogado do Sindi Rodosul, que representa a defesa dos direitos dos trabalhadores da empresa São João, está em Cachoeira do Sul acompanhando os processos de demissão. Doutor, na empresa, o que lhe foi passado com relação à situação dos funcionários? Quantos estão sendo demitidos? Bom, na empresa, ela nos falou que demitiu 27 trabalhadores, né? A situação dos trabalhadores da empresa São João é muito grave, porque já está há tempo com salários em atraso, né? Desde abril, tem casos desde abril e tem casos que está muito mais tempo com salários sem ser pago. Então, o sindicato, ele tentou amenizar o sofrimento desses trabalhadores, tentando agilizar a entrega do seguro-desemprego, baixa na carteira e do fundo de garantia. Só que essa empresa, além de não estar pagando o salário, ela também não está depositando o fundo de garantia. Então, corre muito desses trabalhadores agora que foram demitidos, sequer vão ter valores para sacar a título de fundo de garantia. O Sindi Rodosul, que é o sindicato que representa a categoria, ele já entrou com 3 ações contra essa empresa. A primeira ação foi em 2021, que corre na Justiça de Cachoeira do Sul, né, que está um bom tempo com o judiciário ali e não está andando, estão demorando um pouquinho não, um pocão, né, porque é 2021. Depois ajuizamos mais 2 ações, o juiz indeferiu a antecipação de tutela, que era no sentido de que fosse uma obrigação de não fazer, no sentido de que a empresa se abstivesse de atrasar o pagamento de salário. E o pagamento de salário dessas pessoas é público e notório. Todo mundo sabe, uma região pequena, a pessoa conhece essa empresa, mas infelizmente o Judiciário de Cachoeira do Sul indeferiu a liminar. A gente entrou agora com uma nova ação, que era para pagamento de salários em atraso, né? Só que fomos surpreendidos agora com a questão da demissão de 27 trabalhadores, onde a empresa declarou para o sindicato que não vai fazer o pagamento das verbas rescisórias porque não tem condições e que entrou com um pedido de recuperação judicial. Os empregados da São João Encomendas, em tese, estão com salários em dia. A Razeira, que é a de transporte, é que está com salários em atraso. Ela não foi vendida, ela pertence a um grupo econômico, né, que é um grupo familiar, tem sócios, então, em comum, né, e as ações que a gente pretende ajuizar é também chamando a empresa do grupo econômico, que é a Encomendas, que é que hoje está com salários em dia e, em tese, estaria com um patrimônio suficiente para arcar com as despesas dos outros demais trabalhadores, né? Nós viemos até a empresa São João, onde o advogado da empresa nos recebeu e, durante entrevista e conversa, ele mencionou que, sim, a empresa reconhece que existe esse compromisso de sanar os débitos para com esses funcionários demitidos, mas que também existe a preocupação da empresa se reerguer para garantir o trabalho dos cerca de 300 funcionários que permanecem trabalhando na empresa. Em entrevista, ele também reconheceu que a empresa reconhece que tem dívida sim, mas que a dívida não é impagável. Estão previstas novas demissões? Não, não estão previstas novas demissões. Hoje, inclusive, fiz uma reunião com a equipe aqui, tá, e confirmando isso, né, que agora a situação é essa, que a gente, com as pessoas que estão aqui, é o que a gente vai tocar toda a operação. Tem diferenças devidas mesmo. E é isso que a gente está tentando negociar através de um parcelamento, através de uma negociação junto ao sindicato.
E aí tem uma dificuldade que é natural do sindicato, com as empresas, enfim, a gente tem uma certa dificuldade das nossas proposições com as proposições emanadas por eles, né? Então, a gente tem que encontrar uma mediação, sob pena de a gente ter que realmente entrar num processo de recuperação judicial. O que, em suma, nada muda na operação. A gente continua com a operação, mas tem algumas regras que a gente vai ter que cumprir. A partir de agora, qual é a estratégia da empresa com relação a esses funcionários que foram demitidos? Muitos deles vão enfrentar dificuldades até se efetivar essa negociação, né? É que como a gente agora também trabalhava mais para encomendas, na realidade, então a gente está verificando todos os balanços, todo o faturamento que tem a empresa e para fazer uma condição de pagamento dessas verbas rescisórias para esses funcionários desligados. Essa é a condição que a gente quer propor um parcelamento. Só que eu não posso falar em números agora porque eu não seria impreciso para te dizer isso. Uma pergunta, um questionamento que vem é: a São João Raseira está em dificuldade financeira, pelo que se percebe, e tem outros braços da empresa que estão andando bem, de transportes, por exemplo. Então, um não cobre o outro? Sim, agora a junção das duas é que vai fazer a força valer para que as duas possam se reerguer e seguir adiante. Esse é o plano a partir de agora? Esse é o plano. Esse é o plano. E é possível. É bem possível. O advogado também admitiu que a empresa tem dívidas tributárias e bancárias, mas que a trabalhista é a mais crítica, mas não impagável. Ele também afirmou que a São João não foi vendida e seguirá trabalhando para se reerguer. Dia 15 de agosto, 2 dias depois das demissões, a São João ajuizou na Vara Regional Empresarial de Porto Alegre uma cautelar antecipatória de recuperação judicial, onde justifica as dificuldades e solicita a suspensão por 60 dias de todas as ações e execuções contra a empresa, bem como atos lesivos ao patrimônio. E a gente torce, né, que a empresa possa se reestruturar, que os funcionários possam também receber os valores devidos, para que tudo possa terminar bem, né? Cachoeira do Sul tem vivido tantas dificuldades nessa questão de emprego, de renda. É uma empresa tradicional, a gente fica aqui na torcida para que possa se chegar aí a um acordo, a um meio termo, né? Que tanto a empresa fique bem, mas que os funcionários também recebam os valores devidos. Vamos ver recados aqui da nossa audiência. A Caroline Correia está comentando sobre a questão da saúde aqui em Cachoeira do Sul e ela relata um caso dizendo que a mãe dela esperou 2 anos para ser chamada para uma consulta em Santa Cruz e aí ela diz que quando fomos marcar a consulta, fomos informados que ela já tinha consultado e teria que fazer o pedido novamente para o médico, sendo que nunca consultou e agora ela precisou entrar na fila novamente. Obrigado, Caroline, pela tua participação e lamentamos aqui pelo caso. A Regina Abreu também está com a gente, o Alex, Larissa Mota, Márcia Silveira, Suzana Hernandes, Adroaldo, Vivian Machado, obrigado também pela participação. Na telinha, recados do nosso WhatsApp, a Neuza, parabéns aos feirantes. Meu filho Ereton também é um grande feirante e foi pelo pai que ele começou a trabalhar na lavoura e produzir as suas verduras. Obrigado, Neuza, pela sua participação. Um abraço aí pro Ereton, né, trabalhando como feirante. Domingo é dia do feirante. A Bianca está participando com a gente. Também temos os nossos peixinhos lá da Aquapet, lugar lindo e cheio de opções para aquários. Obrigado, Bianca, pela participação também com a gente aí, por mandar o vídeo do aquário. Acho que dá tempo da gente mostrar mais uma participação. Molisson Machado, assim como enviei uma foto reclamando do buraco na Rua Conde de Porto Alegre, hoje encaminho uma foto da Corsã consertando o mesmo. Que bom que temos esse canal de comunicação para reclamar e elogiar. É isso aí. Obrigado, Molisson, pela participação. A gente fica feliz quando tem resultado, né, e as coisas vão para o seu devido lugar. O NT Sul desta sexta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. E a gente volta a se encontrar segunda-feira a partir do meio-dia. Bom fim de semana para você. Tchau!